Ainda não melhorei, mas estamos melhorando. Eu quero voltar a falar sobre uma questão que eu falei na semana passada, sobre o recolhimento desse carrinho de pessoas que usam para catar materiais reciclados, papelões. Eu quero fazer essa fala porque eu conversei essa semana, hoje, especificamente, com a Guarda Municipal, a Ângela Welter, e nessa oportunidade, nesse dia, estavam lá também o Gilmar, o Gunter e o Teigs, e para fazer algumas correções sobre o fato acontecido. Na semana passada, foi feito o recolhimento de um carrinho de uma pessoa que estava catando os papelões ali no Cobrasol. E na conversa que eu tive com a Welter, ela me disse o seguinte, e que esse é o fato que está registrado lá, inclusive, segundo a Guarda Municipal. Teve um acidente ali, naquele local, exatamente onde estava o catador, e naquela oportunidade a Guarda Municipal pediu para que o senhor que estava fazendo o trabalho retirasse o carrinho dali, porque eles estavam fazendo as verificações, e que fosse para um outro lado. E na oportunidade o senhor não quis retirar o carrinho, eles insistiram algumas vezes e ele não quis retirar o carrinho. Em razão disso, o carrinho foi apreendido, recolhido, primeiramente baseado na lei que foi aprovada aqui nessa casa, que fala que tem uma regulamentação em razão do tamanho do carrinho, que aqui diz que o carrinho tem que ter 1,50 m de comprimento, 80 centímetros de largura e 1,30 m de altura, que na verdade é bastante pequeno, não cabe quase nada num carrinho desse tamanho, teria que ser maior de fato, e esse carrinho aqui ele não é muito maior, mas ele é maior, então em conformidade com a lei ele foi recolhido, mas que a Guarda Municipal deu a oportunidade para que o cidadão pudesse ter tirado o carrinho daqui, porque a princípio eles tinham um acidente de carro ali. Outra coisa que a Welter me salientou, que está aqui na lei, que fala que o horário é das 7 da noite, das 19 horas às 7 da manhã, no período noturno. E também um outro fato, que a Guarda Municipal, quando retirou o papelão que estava aqui dentro do carrinho, perguntou para o cidadão se ele não queria que esse material ficasse aí e ele pudesse recolher. Tá certo que como é que ele ia recolher? Ele ia ter que chamar alguém para recolher, e ele não quis levar o material com ele, porque ele achou mais prudente, porque não daria, e daí a prefeitura recolheu esse material com a Secretaria de Infraestrutura, da mesma forma que recolheu o carrinho. Então, só para corrigir a fala, inclusive a fala que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido, com esse equívoco em relação ao recolhimento do material, porque a Guarda Municipal perguntou se ele queria levar o material, e ele recusou levar o material, e o carrinho foi apreendido em razão da lei. Então, para fazer essa correção, eu falei para a Guarda Municipal, eu quero reiterar que, inclusive, para os próprios profissionais da Guarda Municipal, os servidores, ficarem mais calçados de que quando acontece um fato nesse sentido, por mais que eles tenham fé pública, que como acontece quando se prende uma moto ou quando se prende um carro, que seja feito o auto de infração, para que isso fique registrado. A gente até comentou, ela comentou, vereador, se tiver alguma dúvida pode fazer o contato conosco. Nesse caso talvez até funcione, mas normalmente não é assim, né? O vereador, quando ele quer saber de alguma informação pública da Prefeitura Municipal, existem algumas ferramentas, e muitas dessas informações, às vezes a gente não consegue, ou porque não está num portal, ou porque a gente não recebe de alguma secretaria, porque a secretaria só tem a obrigação de nos passar as informações quando a gente consegue aprovar um requerimento, ou quando a secretaria, o secretário ou a secretária querem nos passar essas informações. Então, só para deixar bem claro que
naquela fala a gente disse que foi feito um serviço em conformidade com a lei e, ao meu ponto de vista, o que tem que ter alguns consertos, né, dentro dessa lei. Uma delas eu acho que é o tamanho do carrinho, a outra delas é que antes de que o cidadão tenha o carrinho apreendido, que seja notificado, e parece que esse cidadão foi notificado, ele já tinha sido notificado há uma semana atrás, por isso que eu digo, vereador Jair, o auto de infração é importante que a gente tenha, porque se ele foi notificado na primeira vez, e na segunda vez ele vai ter isso recolhido. Então, para deixar claro que a ação dos servidores da Guarda Municipal, que eu conheço bastante bem e que respeito muito, foi dentro da lei que foi aprovado nessa Câmara. E que o material que foi retirado do reciclador, eles ofereceram para ele, que ele não quis levar porque alegou que não teria como levar, e daí a Prefeitura recolheu esse material. Então, volto a frisar, a Guarda Municipal está cumprindo uma determinação legal, de uma lei aprovada nessa cidade, mas que, volto a reforçar, a gente precisa de auto de infração. Auto de infração. Até para que os servidores fiquem amparados nesse auto de infração em relação à lei municipal, porque é de comum acordo, tanto nossa aqui, quanto da comunidade de São José, como também dos próprios guardas municipais, que o trabalho que os catadores fazem para a cidade, especificamente Cobraçó e Campinas, que tem muito comércio, é fundamental para que a gente leve renda para essas famílias, porque está gerando trabalho, e isso gera salário, e também para o meio ambiente e para a limpeza das nossas ruas, porque a gente produz muito material reciclado. Então, só para deixar bem claro essa conversa que nós tivemos, e que eles, tanto a Velter, o Gilmar, o Gunter e o Tegues, fizeram em conformidade com a lei, e de maneira alguma a gente falou que foi de forma abrupta. Deixa eu pegar aqui as anotações, onde é que está. E por fim, foi notícia nacional. Semana passada a gente infelizmente, tivemos um cidadão que é catarinense, de Rio do Sul, e que foi para Brasília e que explodiu uma bomba, explodiu fogos de artifício no seu carro, e infelizmente, porque às vezes as pessoas ficam, alguns ficam brincando, porque o cara morreu porque foi explodir uma bomba e acabou morrendo, se matando, e todos os fatos nisso aqui são tristes demais, triste demais. Isso aqui é um reflexo do quanto se cria ódio através de rede social, através de mentiras e mentiras e mentiras. E eu falo isso porque eu tenho vários conhecidos meus, e a gente conversa muito sobre isso, e quando a gente vai numa rede social, vai num canal de YouTube, e a gente entra em algumas discussões que aparecem aqueles caras falando, presidente Binho, como se os caras falassem com toda a verdade e com toda a razão, só incentivo pessoas que nem esse cidadão lá de Rio do Sul, que saiu de Rio do Sul, ficou um tempinho morando numa cidade satélite ali de Brasília, com a intenção de jogar uma bomba ali no STF, ou jogar uma bomba no Congresso, o que é extremamente triste, extremamente triste. E vejam bem, eu não estou falando aqui de direita e de esquerda, porque a direita tem muita... quando ela sobe, ela sempre fala que não, é a esquerda que faz isso, é a esquerda que faz isso. Para mim não importa se é direita ou de esquerda. Nesse caso aqui, que é o extremismo, só faz mal para todo mundo. Para todo mundo. Eu lamento a morte desse cidadão, porque a gente não vai muito longe. Quando a gente vai na rede social aqui de São José, a gente vê um bocado de gente falando bastante besteira, que só fica gerando ódio, gerando ódio e gerando ódio. Daqui a pouco vem alguém aqui e joga uma pedra no vidro, jogou uma pedra porque foi alimentado pelo ódio. E muitas vezes esse cara que foi lá e morreu porque foi jogar uma bomba, ele é mais vítima do que cúmplice de algo que ele fez. Então a gente só tem a lamentar pela morte de um cidadão catarinense que fez essa maluquice lá em Brasília, e que isso não aconteça mais.